Olá, eu saúdo aos frequentadores do Centro Espírita Frei Evangelista e a todos vocês, internautas, que acessam esse canal do Centro Espírita para estudar os temas que o Centro Espírita nos possibilita por meio desse encontro aqui. Então, vamos hoje trocar algumas ideias, eu digo ideias mesmo, algumas pinceladas sobre a temática A Mulher no Evangelho. É uma temática atual, todos nós agora estamos nos movimentando muito pelo núcleo de estudos do Evangelho, muito interessados, pelo estudo aprofundado da doutrina, pelo Evangelho Redivivo. Então, todos estamos fazendo esse movimento de estudar mais o Evangelho, e não somente os 27 livros do Novo Testamento, mas também buscar a relação desses 27 livros com os demais livros que integram a coletânea de livros que nós conhecemos pelo nome de Escritura Sagrada ou de Bíblia. E eu gostaria de começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a partir de uma frase que está na obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, no capítulo 22. Esse capítulo tem como título A Mulher e a Ressurreição. Lá nós vamos poder verificar um diálogo de Simão Pedro com Jesus Cristo. Jesus percebe em Simão Pedro uma preocupação e conversa com ele, lendo sua alma, lendo seus pensamentos, e conversa com Pedro. Então Pedro diz a ele da sua preocupação com a proximidade de mulheres na missão, nas pregações de Jesus. Sobretudo das mulheres que eram consideradas à época mulheres de uma vida. E aí Jesus diz uma frase que pode sintetizar muito aquilo que nós estamos refletindo aqui. Ou seja, se é a mulher no Evangelho, se o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Boa Nova, ele nos trouxe, como ele fala? Qual a sua afirmação sobre a mulher? Jesus diz assim: e será a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo sacrifício, esforço de iluminar o mundo. Olha só, a mulher é que recebe de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador, nosso guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. A ela ele confia a missão da construção evangélica. Onde? No coração. Não é em templos de pedra, não é em discussões teológicas, mas no coração. O evangelho precisa ser sentido e precisa ser vivido muito mais do que interpretado. Porque a mera interpretação, como disse Jesus a Nicodemos em seu diálogo sobre a reencarnação, ele diz que Nicodemos passou muito tempo a interpretar, ele ficou preso à letra e não ao espírito que vivifica. Então, ele precisa ser vivido, sentido. Onde isso? Exatamente no coração. Então, implantar, construir o reino de Deus nos corações. E isso representa um supremo esforço. Supremo esforço que é destinado à mulher, ao espírito imortal, quando se manifesta na roupagem carnal feminina. E qual é esse supremo esforço? Para quê? Por quê? Para iluminar o mundo. Iluminar na simbologia de que a luz representa a sabedoria, conhecimento, a sombra, a noite, a treva, representa a ignorância, como podemos também interpretar na figura de Nicodemos, que
tarde da noite procura um mestre. É tarde, já numa idade avançada, à noite, em que ele vai procurar encontrar com Cristo, encontrar-se. Mas já é um movimento excelente. E mais do que isso, ele se encontra com Cristo e dialoga. É um momento de encontro e de diálogo. Muitos encontros e diálogos Jesus estabeleceu com as mulheres no Novo Testamento, no Evangelho. Então, o papel da mulher no Evangelho, a sua função, nós temos claramente nessa afirmação de Jesus, trazida por Humberto de Campos no capítulo 22 da Boa Nova, como dissemos. E no outro ponto, nós temos a concepção, o entendimento, o papel, a função da mulher a partir dos homens, tendo em vista a nossa humanidade em diferentes tempos e contextos históricos, sociais, culturais. Isso a gente acessa, a gente busca, não para fazer, assim, traçar uma história, uma timeline, uma linha do tempo da mulher na antiguidade, na Idade Média, na moderna, na contemporânea. Não é isso. Mas é para entender que presente e passado se imiscuem, se complementam, que há rupturas e continuidades. A concepção que temos hoje, ela é sempre influenciada, quase sempre influenciada, impactada pela história, mas que a mensagem da Boa Nova, a evolução do espírito, é exatamente para provocar a ruptura em práticas, pensares, ideias que, vamos dizer, possam tolir a liberdade ou possam desrespeitar a dignidade humana. Mas o homem, em seu livre-arbítrio, pode, perfeitamente pelo livre-arbítrio, continuar com práticas menos felizes e que não valorizam os seres, não tragam igualdade entre os seres. Não que isso seja deterministicamente provocado por um texto escrito há muito tempo e que foi escrito a muitas mãos e que levou aproximadamente, dizem os estudiosos, 1.500 anos para ser concluído. Nesse aspecto, a gente busca um pouco, apenas para aclarar, aquilo que muita gente vai buscar no texto da lei, no texto mesmo, na letra e não no espírito, sem analisar o contexto em que essa letra foi escrita. Vamos buscar um pouco a situação da mulher, o entendimento sobre a mulher, o papel, a função da mulher, não é? Então, se a gente vai buscar muitíssimo antes do próprio advento da vinda de Jesus Cristo ao planeta Terra, nós vamos ver que na cultura suméria e acádica, a mulher era considerada até certo ponto propriedade do marido. Não é? Os códigos legais, porém, continham leis específicas para proteger sua integridade física e sua subsistência. De que códigos estamos falando? Bom, estamos falando em 2100 a.C., nas leis de Ur-Manu, que já traziam alguns direitos, algumas liberdades das mulheres. Por exemplo, valorizavam a mulher pela exigência de uma mina de prata quando o marido pediu o divórcio à mulher. E assim outras coisas, quando se acusava de infidelidade, teria que ressarcir a mulher. Também no Código de Hammurabi, escrito por 1750 a.C., se garantia à viúva de um nobre o direito de sustentar-se a partir dos bens deixados por seu marido. Então, ela não era espoliada de todos os bens, não é? Ela possuía esses bens e poderia viver. No Código Legal Hitita, de cerca de 1200 a.C., contemplava a possibilidade de a mulher iniciar o divórcio. Contudo, se a separação viesse a ocorrer, a preferência pela guarda dos filhos seria para o homem. Então, desde lá, muito antes de Cristo, há avanços e recuos, a depender do quê? Da cultura, da sociedade. Portanto, não podemos generalizar. Na antiguidade, a mulher não tinha valor, a sociedade era machista, porque era patriarcal. Não podemos generalizar, porque poderemos incorrer num equívoco histórico, numa postura que hoje a gente chama anacrônica, né?
Então vamos ver na Grécia Antiga como que era a mulher. Olha, nós temos 2 olhares de discípulos de Sócrates. Então, Platão era assim, era visto como alguém bastante diferente, né? Alguém fora do seu tempo, porque ele afirmava pela igualdade entre homem e mulher, entre os sexos. Já Aristóteles era completamente diferente. Ele dizia que o homem representava o padrão e que a mulher era inferior, por natureza, ao homem. Então não podemos dizer que na Grécia como um todo, que todos os homens na Grécia, que todas as pessoas não valorizavam a mulher, não é? Em todas as culturas, em todos os lugares. A mulher, em Esparta, que era uma cidade militarizada, as mulheres eram cuidadas apenas fisicamente, para se tornarem o quê? Supermães. O seu papel destinado ao lar, na sua função para o lar. Já em Atenas, havia o cuidado e a preocupação com os laços consanguíneos, que era maior do que em Esparta. Embora a mulher, no contexto familiar, no contexto do lar, fosse muitíssimo mais valorizada. E a mulher em Atenas sofria pelo menos 3 grandes problemas, segundo os historiadores, que seria a reclusão. Ela ficava muito mais no lar, presa ao lar, do que poderia sair, não tinha essa liberdade de sair. Ela sofria de isolamento intelectual e também da competição das Hetairai, que significam, agora, a gente pode dizer com a nossa expressão de agora, mulheres de má vida, prostitutas, garotas de programas, que eram altamente sofisticadas. Isso era um grande problema para elas. Em relação a Roma, no período da República Antiga, durante os primeiros séculos da história romana, o pater familias exercia absoluta autoridade sobre a esposa e os filhos. Também era propriedade, não é, gente? O pai, o poder, né? Pater familias. Já na República Nova e no Império, lá pelo século II a.C., com o fim das guerras púnicas, os historiadores dizem que novas liberdades foram concedidas às mulheres. As mulheres passam a ter direito de herança, realizar contratos legais e de iniciar divórcio. A mulher também possuía maior liberdade religiosa, embora a preferência fosse pela adoração dos deuses romanos. E a mulher no judaísmo, porque isso é fundamental, assim, a mulher no judaísmo para que a gente considere no evangelho, porque Jesus era judeu, né? Foi judeu, e ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja, a gente precisa entender um pouquinho a cultura judaica e a mulher nessa cultura, fazer um pouco mais de pesquisa para a gente entender porque Jesus foi um paradigma, uma ruptura, um novo paradigma, uma ruptura com o paradigma anterior, embora não tenha sido compreendido nesse sentido, mas ele é um divisor de águas no que tange à cultura vigente à sua época e a forma como ele valoriza, lida e ensina as mulheres. Então, em alguns livros, por exemplo, em Provérbios, a mulher é profundamente valorizada, quando a gente vai olhar isso no próprio seio do judaísmo. Mas a mulher ideal reflete a sabedoria no estilo divino que combina, de maneira singular, a liberdade e a vida doméstica. Ou seja, a sua liberdade, a sua valorização estavam atreladas à vida doméstica. Em Israel, vejam, nessa cultura, vida pública era sinônimo de vida religiosa. Sair para ir ao templo. Tá? A mulher participava da vida religiosa e, ainda que não exercesse liderança, não se constituía em simples espectadora. Alguns dos atos públicos de adoração envolviam a participação dela. Entretanto, olha o que dizem os historiadores, se a liderança fosse feminina, o grupo liderado compunha-se exclusivamente de mulheres. Ou seja, o que se percebe? Ela não exerce liderança sobre homens. Tá? Um exemplo disso, que fica bem claro essa distinção dos papéis homem e mulher, é que na sinagoga existiam 2 tipos de orações, a dos homens e a das mulheres. Olha dos homens. O homem orava assim, bendito és tu, ó Senhor nosso Deus,
Rei do universo, que não me fizestes um gentil, um samaritano ou uma mulher. Né? O gentil, a quem os ensinamentos de Paulo se dirigia, que eram considerados os pagãos, que não eram judeus, todo mundo que não é judeu é gentil. Aos samaritanos, que havia uma querela lá, uma encrenca entre os judeus e samaritanos, por questões religiosas, históricas também, sobretudo religiosas, e a mulher. A da mulher dizia, a oração da mulher: Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que me fizeste segundo a tua vontade. E a oração da mulher vai nos reportar ao Antigo Testamento, ao livro Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco Mosaico, em que você tem claramente a relação dessas práticas religiosas com a sexualidade. Como assim? Lá em Gênesis 17, versículos de 9 a 14, nós vamos encontrar a circuncisão. Abraão estabelecendo a necessidade da circuncisão. Então, o homem precisaria ser circuncidado. E isso, na prática, nos cultos, na religiosidade, implicava relacionar as mulheres à comunidade. A comunidade do quê? Da aliança com o pai, não é? Da aliança com o pai, apenas através de seus homens. Que homens? Quando era solteira, seu pai. Quando é esposada, seu marido. Ela ficou vinculada a isso. No templo, na prática, na vida religiosa, o sangue que era derramado em sacrifício era considerado um sangue puro, limpo. Qualquer sangue que fosse derramado, que se vertia fora do templo, era considerado impuro. Ora, vejam a questão da cultura. A mulher sangra todo mês, menstrua, né? Tem seu ciclo menstrual. Então, durante esse período, ela não poderia ir ao templo exercer sua prática religiosa, porque aquele sangue era considerado impuro e ela, naquela situação, estava impura. Assim também as mulheres têm o sangue pós-parto, né? Ela vai sangrar por um período de aproximadamente 40 dias, por aproximadamente uma semana. Então, quando esse sangue pós-parto significa assim, a mulher não poderia não somente ir ao templo, mas também ela, se desse à luz a um filho homem, ela teria que ficar 7 dias sem sair de casa. Mas se ela desse à luz a uma filha mulher, ela ficaria 14 dias. E aí, em relação a esse número de dias, tem várias interpretações. Aqueles que dizem assim, mais tempo porque era mais impura porque gerou a uma mulher. Outros vão dizer, não, a mulher era tão valorizada, tão consagrada, que tinha que ficar mais tempo no lar pelo fato de ser mulher. Tá? Então, cabe uma boa pesquisa acerca disso, né? Dentro da cultura judaica. Por isso que é preciso mergulhar nesse contexto para interpretar aquilo que está no Evangelho, né? Algumas passagens, palavras, termos, expressões. Então, essas foram umas ideias que, extraídas do seu contexto social, do seu contexto cultural, trazem uma certa negatividade, uma desvalorização da mulher. No entanto, é no próprio Gênesis que nós vamos encontrar, lá no capítulo 1, nos versículos de 26 a 28, e criou Deus o homem à sua imagem, o imago Dei. E quando ele está falando o homem, ele está falando um homem com H maiúsculo, o homem, a humanidade. Ele não está dizendo criou o homem. E aí gerou-se todo um questionamento, uma polêmica em torno da mulher ser criada da costela do Adão. Por quê? Buscamos a letra e não buscamos o estudo aprofundado da simbologia disso, que é ser criado a partir da costela de Adão. O que isso representa naquela cultura? Que mensagem está ali implícita
e que vale para todos os homens em diferentes contextos, porque a mensagem de Deus, ela é atemporal, ela se dirige ao espírito imortal e não ao homem carnal, porque senão não faria sentido. Não faria sentido ficar com uma literatura, porque a Bíblia é um gênero literário, estudando uma literatura que não pudéssemos aqui agora no século XXI retirar ensinamentos valiosos para nós, enquanto espíritos. Né? Então, quando se fala Adão, que quer dizer lá da argila, do barro, se está trazendo literalmente o que significa o homem, e não o homem com H minúsculo, representando aquele gênero. Não está vinculado à sexualidade, mas à humanidade terrena. Não é? Então, vejam assim, embora toda a sensibilidade, o clima sociocultural que nós temos hoje e todo esse debate, a luta pela liberdade, muito válida, valiosíssima, entre a mulher e o homem na social, o respeito que devemos ter, embora todas essas questões que são muitíssimo importantes, valorizar a mulher, respeitá-la em diferentes contextos, em nenhum momento está Jesus a desvalorizar. Bem ao contrário, temos em muitas passagens. Então, quando a gente traz toda essa luta e essa discussão e que vamos buscar algumas coisas, principalmente em Paulo. Gente, Paulo tem sido muito mal interpretado, como alguns dizem. Ele tem sido o bode expiatório exatamente por alguns o entenderem como machista, que desvalorizava a mulher, que colocava a mulher numa posição inferior ao homem. Entretanto, um estudo mais aprofundado de suas epístolas, de tudo que ele deixou, dos seus ensinamentos, você vai encontrar o respeito à cultura, à religião e não a desvalorização da mulher. Mas a gente tira algumas conclusões, talvez sem mergulhar de uma forma mais detida, mais aprofundada sobre o trabalho deixado, o legado deixado por Paulo. E nós, espíritas, aprendemos com a doutrina que o espírito não tem sexo, né? Que o espírito imortal não tem, ele traz em si a potencialidade dos dois, os dois polos. Ora, eu posso me manifestar no corpo masculino, ora no feminino. E em cada corpo que eu me manifesto, eu vou aprender, eu vou ter tarefas diferentes, eu vou experienciar, vivenciar e fazer assim, aprendizagens importantes em cada sentido. O importante é que fiquemos com o papel da mulher trazido por Jesus, a missão de construir o evangelho no coração dos homens. E quando eu assumo nesse polo aqui feminino, eu estou desenvolvendo essa sensibilidade, essa renúncia, esse amor, para exercer aquele supremo sacrifício de iluminar a humanidade. Ao homem, outras tarefas. Cada um permaneça, como o próprio Paulo diz, na vocação a que foi chamado, tá? Já os padrões sociais que a gente tanto discute hoje, o poder feminino, eles estão presentes na Bíblia, porque a Bíblia aceita como normativo o fenômeno de esposas que aconselham e influenciam os maridos. Então, um exemplo disso, a Eva foi profundamente influente sobre o Adão. Depois nós temos a mãe de Sansão. Depois nós temos a mulher de Jó. São exemplos da influência do poder da mulher sobre os homens. As mulheres desempenham importante papel no repertório simbólico. E aí no dicionário da Bíblia, volume 1, Pessoas e Lugares, nós vamos encontrar aquela metáfora de Israel. Então, se vocês forem estudar o verbete mulher nesse dicionário, Pessoas e Lugares, volume 1, que é dicionário da Bíblia, vocês vão encontrar essa metáfora e que vai comparar a mulher a Israel, tá? E o seu pai, Deus, o seu genitor, não é? Isso é muito interessante para a gente efetivamente mergulhar no como a mulher ela era valorizada e tinha o seu papel social, o seu poder.
O Novo Testamento indica que a mulher desfruta dos mesmos privilégios espirituais que o homem. Está lá no Gênesis, e no Novo Testamento isso vai ser confirmado. Sobretudo, que a gente perceba o papel que ela tem, os privilégios espirituais, mas as responsabilidades, que era isso que Paulo trazia, eram diferentes. Homens têm algumas responsabilidades e mulheres outras. A mulher deve, naquele contexto, submissão ao homem em duas esferas específicas, paternal e matrimonial. Então, não busquemos uma comparação que não é cabível. Naquele tempo, uma realidade, tá? Uma submissão. No nosso tempo, continuemos a nossa luta por liberdade, porque já não temos mais isso nem no matrimônio. A mulher não é mais propriedade do homem. Não adianta continuar a gente num esforço de interpretação, porque ainda alguns homens se comportam de maneira desrespeitosa e desumana em relação às mulheres, trazer isso tão somente agora como uma consequência determinística do passado, e que a religião tem feito assim, permanecido, perpetuado essa ordem de desigualdade. Não é bem assim para nós espíritas, não sabemos que o espírito tem seu livre-arbítrio. E que se alguns homens, não a totalidade, se alguns homens ainda consideram a mulher numa posição inferior a dele e agem de forma desumana com ela, é livre-arbítrio. O espírito pode ou não cumprir a lei, mas ele também tem uma responsabilidade. Porque essa liberdade que a gente encontra nas leis morais, a lei de liberdade, implica em responsabilidade. Sofrerão as consequências. Quando? Como? Quando vierem no polo feminino, na roupagem feminina. Vão experimentar, muitas vezes, as consequências dos equívocos que fizeram quando estiveram na roupagem masculina. E vice-versa, gente. Vice-versa, porque a lei é igual. Deus é soberanamente justo e bom. Não tem privilégios entre o homem e a mulher na lei de Deus. E Jesus é o verbo divino. Nele não teve. Não teve. Tem passagens belíssimas em João em que Jesus valoriza a mulher. Como? Qual delas? Jesus entre os samaritanos, naquela passagem lá no poço de Jacó, em que ele conversa com a samaritana e fala da água que ele dá, que é da água de vida eterna. Ele conversa com uma samaritana, novamente a encrenca de judeus com samaritanos. E ele vai lá e não só pede água para ela, ele conversa e ele ensina para ela. E ele fala como adorar a Deus. Ele vai falar desse templo e como Humberto de Campos nos traz, né? Que é no coração, é lá que estará. É lá que a gente vai cultuar, que vai honrar a Deus, não é? Também temos a passagem da ressurreição de Lázaro, que está em João 11, 17, 44. A passagem de Jesus entre os samaritanos é em João 4, tá? Versículos 4 a 26. Já na ressurreição de Lázaro, ele tem uma conversa com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E são inúmeras conversas dele, várias conversas, passagens e diálogos, ele ensinando, não é? Porque uma era voltada mais para as coisas do lar. Olha só, são duas mulheres, uma voltada mais para as coisas do espírito e a outra para as coisas do lar. E nesse momento você não tem aí, então, aqui é a supremacia da mulher. Não, ele está ensinando para as duas. São perfis diferentes, porque cada uma, como espírito, já desenvolveu determinados aprendizagens, né? Tem determinadas aprendizagens, e o despertamento é diferente de um ser para outro. Já em João também, capítulo 20, de 11 a 23, nós temos o dia da ressurreição. E aí temos o encontro de Jesus com Maria de Magdala, às portas do sepulcro, em que ela vai cedo levando óleos para banhar o corpo de Jesus. E aí ela não localiza, encontra o sepulcro aberto, e então ela chora porque levaram o mestre dela, né? E nessa ocasião, ela reconhece Jesus pela voz, e então ela usa uma expressão que é mesmo que ela dissesse Deus. Nessa hora ela não diz Rabi, né? Mas ela diz uma outra expressão que significa o próprio Deus, ela o reconhece. E aí toda essa história
que foi da elevação de Maria de Magdala, da própria ressurreição dela, a partir dos ensinamentos de Cristo, de como ela não só desperta, mas para todo o sacrifício pela sua fé, o sacrifício que ela faz e o fim de sua vida completamente doada aos leprosos, ao trabalho com os leprosos, né? E esse que a gente falou anteriormente, esse grande bode expiatório que se transformou Saulo em suas epístolas, né? Então, olha só, e quando a gente vai mais uma vez estudar nos dicionários, fazer a pesquisa, e agora a gente fez lá em John Davis, novo dicionário da Bíblia, vamos buscar o verbete mulher, daí ele vai falar, não é, que em Gálatas 3, versículo 28, assim como em Romanos e Timóteo, Romanos 16, 1 a 4, capítulo 6, 12, e versos 6 e 12, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Então, tem muitas passagens em que ele traz a valorização da mulher. Mas o que acontece? Às vezes nós, no esforço, numa atitude de buscar a gênese da desvalorização da mulher ao longo da história da humanidade, querendo justificar isso como se isso fosse reforçado por diferentes filosofias religiosas, a gente acaba trazendo alguns trechos que a gente não consegue entender por não conhecer melhor aquela cultura e o que aquele homem, que era um doutor da lei, que era um fariseu, que estava fazendo um trabalho que era para diferentes comunidades, e o que ele falava, como ele falava e por que, sobretudo, ele estava falando aquilo. Quando você extrai uma frase do contexto em que ela foi escrita, ela se deforma. E daí as interpretações que surgirão poderão não ser tão fiéis àquilo que efetivamente diz. Sem contar uma coisa importantíssima, gente, porque o nosso tempo terminou, nós estamos encerrando. É que a gente nem sabe se efetivamente foi Paulo quem escreveu. Há uma dúvida ainda pela autoria apenas de Hebreus, e que as demais foram escritas por outros. Além do que, esses textos sofrem algumas alterações, sofreram ao longo das traduções e do tempo, e que antigamente havia muitos copistas. Então, um erro de copista, uma letra a mais, uma letra a menos, poderia ser trazida para o texto, e também considerando que quando foram escritos, eram em hebraico, depois foram traduzidas para o grego, até chegar às escrituras, aos textos que nós temos hoje, por inúmeras transformações. Então, a gente não pode, com toda a firmeza, a certeza, dizer que realmente aquele escrito ali foi de Paulo. Com certeza, pela história dele, por seu legado, ele esteve e valorizou, pelo valor que ele sempre deu às mulheres que estavam com ele, por tantas vezes que ele citou mulher em suas epístolas, e pela grande amizade e valor que ele dava a Prisca, a esposa de Áquila, com quem ele conviveu por 3 anos no deserto, antes de começar a sua pregação. Então, olha só, embora Jesus não tenha alterado o aspecto doutrinário, assim, em termos de teologia em relação à mulher, que já estava na Escritura, e ele disse, eu não vim derrogar a lei, não há como negar que ele alterou completamente o aspecto prático. Na prática, ele trazendo a mulher para o seu discipulado, como Maria, a mãe de Marcos, o evangelista. A liberdade que Jesus concedia às mulheres e a misericórdia com que travava introduziam um conceito revolucionário de valorização das mulheres. E eu quero encerrar esse nosso momento, essa nossa troca de ideias sobre a mulher no Evangelho, como eu disse, são só algumas ideias, umas pinceladas, voltando à frase de Jesus trazida por Humberto de Campos no Boa Nova. E será a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção do Evangelho dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar a humanidade. Gente,
não há dúvida do papel da mulher e da valorização da mulher no Evangelho com Jesus. Muita paz e que o Rabi da Galileia seja conosco, porque somos espíritos imortais e ele trouxe a boa nova para todos, indistintamente.